Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar sobre os 3 cuidados que o investidor deve levar em consideração na hora de adquirir um fundo imobiliário, ou de outra forma, os 3 erros que o investidor deve evitar, tomar todo o cuidado. Vem comigo logo após a vinheta. O primeiro cuidado, ou o primeiro erro, se assim você quiser considerar, é o momento da compra ou a hora da compra. O que eu quero dizer com isso é que fundos imobiliários é renda variável e vão ter momentos mais oportunos para comprar e momentos que nós devemos talvez ficar de fora. É verdade. Vou colocar para vocês aí 2 fundos específicos que vão trazer momentos que eles estavam muito caros. O primeiro é o MXRF11. Se nós olharmos a cotação de 2019, lá no final do ano, nós vamos ver que o fundo chegou a custar quase R$14, quase R$15 do seu valor patrimonial, que está na casa dos 10. Olha, quase 50% mais caro. Imagina, você tem uma nota de 100 e existe a nota de R$100, só que essa nota de 100 está custando 150. Você vai comprar essa nota? O que eu quero dizer é o seguinte: é uma nota de R$100 custando 150. Então, para eu adquirir aquela nota, eu preciso de desembolsar 150. Está caro. Da mesma forma, o outro que eu quero trazer para vocês é o KISO 11. Agora, neste ano mesmo, ele estava muito mais caro que o seu valor patrimonial. Este é a questão do momento de compra. Pensa no PVP. O PVP justo de um fundo imobiliário está em 1. Qualquer número abaixo de 1 está com desconto. Qualquer número acima, ele começa a ficar mais caro, começa a ficar com ágio. Se for 1,02, é 2%. Isto é uma coisa. Mas se tiver 1,2, que é 20%, 50%, às vezes o PVP vai estar em 2, quase 200% mais caro. Isso é um momento ruim para comprar. Se você pensar, pô, ele está custando mais do que deveria. E quando ocorrer uma crise, talvez você perca muito dinheiro, porque para retornar para esses números precisa de um momento de alta muito forte. O mercado precisa estar querendo muito e pagar muito mais caro por um fundo. Eu trouxe esses 2 só para a gente pensar no momento da compra, na hora da compra. Você deve realmente pensar, tá caro ou não tá caro? Esse momento tá ruim de adquirir. Leve sempre isso em consideração na hora que você for comprar. Será que esse fundo tá caro? Pensa muito bem na hora de fazer essa operação. O outro que eu quero dizer para vocês é o fundos monoativos e fundos monoinquilinos. Está dentro do mesmo cuidado ou dentro do mesmo erro. O cuidado também, né? Você pode investir no monoativo e no monoinquilino? Pode. O monoativo, então é um fundo imobiliário que só tem um ativo dentro. Fundos de tijolos, ele só vai ter um prédio, por exemplo. Isso é a ideia de um monoativo, um ativo só. E um monoinquilino é apenas um inquilino. Então, você pode ter um fundo monoativo com vários inquilinos. Mas você pode ter um monoativo com um inquilino só. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Pensa o seguinte: só tem um prédio ou só tem uma casa. Se fica vago, você deixa de receber os dividendos mensais, os aluguéis. Se eu for pensar numa casa ou num prédio e o inquilino sai de uma vez, imagina como é que fica a renda. Ela tende a ir a zero. É uma possibilidade. Agora, se é um monoativo com vários inquilinos, você reduz um pouco o risco. Mas, se o fundo imobiliário que você for entrar, ele é multiativo, ele tem mais, né, ele tem uma carteira mais ampla, ele vai reduzindo os riscos. E aí, um outro cuidado que você deve ter é olhar somente por dividend yield. Tem um fundo que ele é conhecido como o XP Macaé, o XPCM11. Um fundo que pagava dividend yield muito alto, muito bem. Vou colocar o gráfico dele aí na frente para vocês verem de dividendos, como ele pagava muito bem na época. Só que qual era o problema dele? Você pode olhar, olha só esse fundo, olha o dividend yield dele como é que está alto, olha como ele está pagando muito bem. Na época, sim, se você olhasse para isso, é um fundo muito interessante. Você poderia ter investido e está recebendo dividendos altos. Só que eu não posso olhar somente
pro dividendo, pro dividend yield. O XPCM11 é uma laje corporativa, que é o Macaé. Fica na região de Macaé, no Rio de Janeiro. E qual é o problema dele? Era um prédio alugado para Petrobras. E é o quê? Um monoativo com um monoinquilino. Esse é um erro aliado com o segundo cuidado. Então tem um primeiro cuidado, tem um segundo cuidado, que é a questão do monoativo, monoinquilino. E o XPCM11 tinha tudo isso e tinha um dividend yield alto que chama a atenção do investidor, porque ele quer sempre receber mais, pagando menos. Só que este é o problema. Eu não posso olhar apenas para um único critério. O que aconteceu? O prédio, o ativo, ficou completamente vago. A Petrobras saiu. E como é que fica? Será que no futuro esse fundo vai conseguir novamente ocupar todo o prédio? E as transformações que ele precisa fazer no prédio para receber? Era um prédio preparado para ter a Petrobras como inquilino. E agora? Então você pega a cotação ali de R$100 e hoje está 20. Olha o prejuízo que o investidor tomou comprando este investimento. Não é que você não possa investir no Macaé. A questão não é essa. A questão é cuidado em utilizar apenas um critério de seleção para montar a sua carteira de investimentos. Então, pessoal, esses são os 3 critérios que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro é momento da compra. Cuidado para não comprar um fundo de investimento imobiliário muito mais caro do que ele deveria custar. Segundo, preste atenção se o ativo é um monoativo, né? Ele só tem um ativo só dentro da carteira, e se ele só tem um inquilino. Também tem que tomar muito cuidado com isso. E o outro é olhar apenas para um critério, por exemplo, o dividend yield. Dividend yield alto, muito interessante. Só que o risco pode ser alto. Só um adendo aqui importante, porque muitas vezes um monoativo vai pagar dividendos mais altos, justamente para atrair o investidor. Como ele é um fundo mais arriscado, por ter só um cliente, né, ou ter só um prédio com vários inquilinos, mais um ativo só, o risco é muito maior. Então, para atrair o cliente, para atrair o investidor, ele vai pagar dividendos mais altos. Pode ser interessante, pode ser, como também pode não ser. Então, leve esses 3 cuidados em consideração na hora de montar a carteira. Legal, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E até os próximos vídeos. Falou!